Evangelho de Mateus, no capítulo 13, dos versos 31 até o verso de número 35. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes disse, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Meus irmãos, na semana passada, no domingo passado, quando nós consideramos juntos a sessão que o presbítero Jonas leu há pouco, a parábola conhecida como a parábola do joio, eu procurei chamar a atenção dos irmãos e ressaltar que muitas vezes nós, como crentes em Cristo, como cidadãos do reino, nos inquietamos, nos angustiamos ao vermos, ao contemplarmos a prosperidade dos ímpios, a prosperidade daqueles que não temem ao Senhor. Fiz referência ao Salmo 73, ao Salmo de Asaf, aonde Asaf manifesta a sua angústia de alma, a sua tribulação, exatamente por contemplar a prosperidade dos ímpios. Ele diz que ao fazer isso, quase se resvalam seus pés, quase ele peca, quase ele cai, ao ver a prosperidade dos perversos, a prosperidade dos ímpios. Como eles vivem nesse mundo, muitas vezes, parece que sem preocupação, diz ele que até o corpo deles é sadio. E é verdade, às vezes nós vemos pessoas iníquas, ímpias, desfrutando de saúde, que os homens que temem a Deus, boa parte deles carecem, não têm. Onde ainda nas nossas reuniões de sábado, estamos estudando um livrinho com biografias das esposas dos reformadores, e temos visto como aquelas mulheres e os seus maridos, que eram tão tementes a Deus, padeceram tantas enfermidades, tantas perdas, tantas dores, tantas lutas, que às vezes parece que os ímpios não experimentam e não padecem. Eles parecem que não partilham da canseira dos mortais, enchem-se de soberba, de violência. Contra o céu desandam a boca e a sua língua percorre a alma, percorre a terra. Mas diz Asaf, até o momento em que ele entrou no santuário de Deus, parou, refletiu e atentou para o destino dos ímpios, como eles estão colocados em lugares escorregadios, como eles são como que segurados por apenas um fio e perecerão eternamente quando forem lançados nas trevas, onde sofrerão terrivelmente e padecerão ali por toda a eternidade. Fiz referência também a passagem que encontramos em Malaquias,
no capítulo de número 3, a partir do versículo 13. É uma passagem muito semelhante ao Salmo 73. Ali, Malaquias chega a dizer: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Mas o Senhor diz a Malaquias que ele estava completamente enganado, redondamente enganado, porque o seu povo era um tesouro especial de Deus. Eles serão para mim, diz o Senhor, particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei, como homem poupa o seu filho que o serve. E então, diz ele, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Mas, meus irmãos, o crente normalmente não se impacienta apenas ao contemplar a prosperidade dos ímpios diante dos sofrimentos, das tribulações, das perdas e das aflições dos justos. Em determinadas circunstâncias, o crente, o cidadão do reino, também se impacienta ao não ver a prosperidade do reino de Deus como ele gostaria de ver. E por não perceber, muitas vezes, e não contemplar a influência do reino de Deus neste mundo lançado no maligno, na perdição, cheio de iniquidade, cheio de pecado. Nós somos impacientes. E muitas vezes quem de nós não busca Deus em momentos de dificuldade, em momentos de aflição, e diz: Senhor, por que a iniquidade prospera? Por que o reino das trevas parece prosperar e avançar? E o reino de Deus, o teu reino, não parece prosperar. Parece tão diminuto, parece tão pequeno, parece às vezes tão sem influência, com tão pouca influência nesse mundo que nos cerca, nessa sociedade que nos cerca. E o nosso texto oferece resposta para essa impaciência do crente, do cidadão do reino, muitas vezes. O capítulo 13 todo, que nós estamos estudando nessa exposição do Evangelho de Mateus, contém aquilo que nós chamamos de as parábolas do reino. São várias parábolas através dos quais Jesus descortina, através dos quais ele revela a natureza do reino de Deus em vários aspectos. A parábola do semeador revela que, apesar das dificuldades, não obstante a dureza do coração de muitos, a fé superficial de outros e o mundanismo de outros tantos, ainda assim o reino de Deus avança. Porque a palavra pregada, apesar dessas respostas negativas, ao encontrar solo fértil, ela prospera e produz a 30, a 60 e a 100 por um. Com a parábola do joio, Deus revela que ele tem um inimigo, e que o inimigo de Deus é o nosso inimigo, e que tenta sempre falsificar as obras de Deus, sabotar as suas obras. Onde quer que Deus plante o trigo, o diabo vem, o seu inimigo, Satanás, que significa o adversário, e semeia também o joio. Trigo falsificado, degenerado, corrompido. E que a igreja precisa, enquanto peregrina neste mundo, conviver com o joio. Não é possível
destruir a raça humana. Os pecadores, aqueles que não se convertem e não respondem positivamente ao Evangelho. Cabe a nós semear, e aos anjos, no final dos tempos, quando Jesus voltar, ceifar. Quando então os filhos de Deus serão preservados e herdarão as promessas do Evangelho, enquanto os filhos do diabo, o joio, serão lançados na fornalha acesa e serão queimados ali, onde haverá choro e ranger de dentes. É uma parábola que nos ensina a paciência. Nós, como cidadãos do reino, devemos ter paciência. Nessa vida, teremos que conviver com o joio. Muitas vezes na família, na vizinhança, no mesmo prédio, na mesma casa, no trabalho, na sociedade, enfim, nós precisaremos aprender a conviver com o joio. Não para sermos contaminados por ele, mas pela misericórdia e graça de Deus, servirmos de testemunho para que se convertam, sejam salvos e transformados em trigo verdadeiro e genuíno. E não venha acontecer com eles aqui essa ameaça a que nós encontramos na parábola do joio. E hoje, meus irmãos, nós vamos considerar brevemente essas duas curtas parábolas que o Senhor Jesus contou nos versículos registradas nos versículos 31 e 32 e depois outra parábola no versículo 33. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. São duas parábolas intimamente relacionadas e que ensinam e que revelam verdades semelhantes acerca do crescimento, do progresso do reino de Deus e da influência do reino de Deus neste mundo. Bem como quero fazer alguns comentários rápidos sobre a adição, o comentário de Mateus, dos versículos 34 e 35, sobre a razão de Jesus falar através de parábolas. Então eu chamo a atenção dos irmãos para essa passagem que nós acabamos de ler sobre o tema as parábolas do grão de mostarda e do fermento, ou ainda poderíamos chamar o crescimento e a influência do reino de Deus no mundo. São parábolas que nos trazem conforto, consolo, ânimo e encorajamento durante a nossa peregrinação no deserto desta vida. Em primeiro lugar, chamo a atenção dos irmãos para a parábola registrada nos versículos 31 e 32, conhecida como a parábola do grão de mostarda. Nessa parábola, Jesus compara o reino de Deus a um pequenino grão de mostarda, que um homem semeia no seu campo, planta no seu campo, o qual, na verdade, era uma das sementes mais pequeninas na época, um dos grãos mais pequeninos na época, cultivados, mas que, quando crescia, se transformava na maior das hortaliças, praticamente uma pequena árvore, uma árvore de tamanho médio para a região. Pequena para nossas árvores aqui da Amazônia, mas uma árvore de tamanho médio ali para a região árida da Palestina. E cresce de tal maneira esse grão, que é tão diminuto ao ser plantado e depois germina e cresce, que chega a ser capaz de abrigar árvores que vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Essa é a parábola que Jesus contou. E através dessa parábola, Jesus ressalta alguns pontos simples e diretos de comparação entre o reino de Deus e esse fenômeno da plantação e do crescimento de um pequeno grão de mostarda que se transforma numa árvore e que serve para abrigar os pássaros que ali se refugiam e fazem ninho.
Os pontos de comparação são muito claros. Primeiro, a pequenez do grão, da semente de mostarda. É verdade que há sementes menores que a semente de mostarda. Eu não entendo nada de mostarda nem de semente, mas obviamente eu estive lendo para poder compreender um pouco mais. Mas entre os grãos plantados na época, a lentilha, a cevada, o trigo, ou mesmo os grãos plantados hoje, o milho, o feijão, a soja, o grão de mostarda é muito menor do que aqueles grãos cultivados ali na época. O outro ponto, e assim há essa comparação entre o reino de Deus. O outro ponto de comparação da parábola diz respeito ao tamanho da árvore. Jesus chama a atenção para o fato de que, apesar do grão de mostarda ser bem pequenininho, ele cresce e se torna praticamente numa árvore, muito maior do que um pé de milho, muito maior do que um pé de soja, muito maior do que o trigo, o arroz, a cevada, a lentilha, que geralmente são arbustos muito pequenos. A mostarda, o pé de mostarda, chega a 2 metros normalmente, e às vezes até a 4 metros, a 5 metros de altura, já é uma árvore bem razoável ali para a Palestina. E essa árvore aqui, que aquele homem plantou, parece que Jesus chama a atenção para o fato de que ela ficou até maior do que as outras árvores normais, os outros pés de mostarda, mostardeira, não sei como é que chama, não é? Então, acostumados ali que eles estavam com esse tipo de plantação. E o que é que Jesus quer nos ensinar com isso? Ele também chama a atenção, meus irmãos, como um terceiro ponto de comparação, para o fato de que, dado o tamanho em que aquele pé de mostarda se transforma após o seu crescimento, ele chega a servir de refúgio para os pássaros que ali vêm e fazem os seus ninhos e se refugiam das intempéries, do tempo, bem como do ataque de outros animais predadores. Eu repito, o que Jesus quer nos ensinar com essa pequena parábola do grão de mostarda? As lições parecem ser muito simples. Jesus quer nos ensinar que o reino de Deus guarda semelhança com esse fenômeno que ele acabou de descrever, em primeiro lugar, porque assim como o grão de mostarda é muito pequenininho, assim também é o reino de Deus no seu começo, no seu início. Tanto historicamente na Palestina, quanto no decorrer da história, quando o evangelho é levado e o reino de Deus é plantado em alguns países, parece que não vai se sustentar ali. Como é que ele vai sobreviver diante de um mundo tão grande? Mas, na realidade, meus irmãos, é exatamente aquilo que acontece. Imaginem o início do Evangelho, do Reino de Deus aqui, da nova dispensação da graça, da igreja cristã, naquelas circunstâncias em que o mundo ali se encontrava. Grande Império Romano, as grandes religiões orientais, mesmo o judaísmo com toda a sua forma, com toda a sua tradição, com toda a sua pompa. E o que era o cristianismo? O cristianismo era um grão de mostarda, um grupo de pessoas incultas, sem poder nenhum, um punhado de pescadores, de carpinteiros, de marceneiros, de trabalhadores rurais, pessoas sem qualificação, quase sem cultura. O que era o reino de Deus ali naquele início, diante de todas aquelas oposições e diante de todas aquelas instituições seculares, milenares, em que aquela pequenina semente foi plantada. Não era nada. E a gente pode imaginar os membros do reino de Deus ali naquele momento,
aqueles a quem Jesus estava se dirigindo, aos seus apóstolos de forma especial, aos seus discípulos, e as pessoas ali que estavam sendo convertidas pela palavra de Deus, pela pregação de Cristo e pelos seus milagres e sinais que vinham sendo realizados, desanimando e pensando, o que somos nós diante da religião do Império Romano, diante das religiões orientais, diante do judaísmo, diante mesmo do império, dos reinos, daquelas instituições todas, daquela filosofia grega, do poder de Roma, o que era o reino àquela altura. E Jesus, então, encoraja e anima ali os seus discípulos e os demais, dizendo que eles não se enganassem. Aqui nós temos duas parábolas proféticas, já em grande parte cumpridas, mas que alcançarão ainda o seu cumprimento no futuro. Eles não se enganassem. O reino de Deus poderia ser aquele diminuto grão de mostarda, menor do que os outros grãos e as outras sementes em geral. Entretanto, ele cresceria. E ele cresceria de tal maneira que ele suplantaria as outras hortaliças do campo, os outros grãos, e se tornaria uma árvore frondosa, cheia de galhos, de folhas grandes. Ele se expandiria. E mais ainda, Jesus quer ensinar que esse reino não apenas se expandiria de uma maneira até extraordinária, além do normal, mas ele se tornaria em um refúgio seguro para que habitantes de outras nações pudessem ali alcançar segurança espiritual e refúgio espiritual para o seu coração e para a sua alma. Essa é a figura utilizada aqui. É muito comum no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, a figura de reinos sendo ilustrados por uma grande árvore em que outras nações vinham e faziam ninho debaixo dos seus ramos. E é exatamente essa figura do Antigo Testamento que Jesus utiliza aqui para, num certo sentido, profetizar, que era exatamente isso que aconteceria com aquele diminuto reino de Deus que estava ali sendo semeado no campo à luz das parábolas anteriores, pelo Senhor Jesus, o semeador, e por aqueles que ele convocaria para trabalharem no seu campo, para trabalharem no seu reino. Então, meus irmãos, essas são as lições principais da parábola do grão de mostarda. Não devemos desanimar. Por mais que em determinado momento a igreja de Cristo pareça tão pequenininho, o reino de Deus pareça tão diminuto em comparação com este mundo, com as outras instituições, e com o poderio deste mundo, o reino de Deus, sem estardalhaço, cresceria. Não pela tempestade, mas pelo vento, ele se expandiria. E, de maneira silenciosa, ele brotaria, mesmo através do sangue dos mártires, e cresceria a tal ponto que ele suplantaria outros reinos da terra. E então serviria de refúgio para os eleitos de Deus, de outras nações, que seriam chamados externa e internamente por Deus, pela palavra e pelo seu Espírito, e ali encontrariam descanso para a sua alma e refúgio para o seu espírito, para o seu coração. A segunda parábola, a parábola do fermento, nos transmite lições semelhantes, mas com uma peculiaridade. A parábola compara, no versículo 33, o reino de Deus agora ao fermento, a um ato muito comum do cotidiano da vida do povo de Israel.
Hoje nós quase não fazemos isso, né? Ninguém quase vê a dona da casa assando pão, fazendo pão. No interior ainda se faz, onde não tem padaria. Nós vamos na padaria, me dá aí 6 baguetes. Eu chego na padaria ali na BR, a moça vem atender, o rapaz ele já sabe, já vai botando lá os 4 baguetes, os 4 massa fina, que é para levar para casa para a noite e para outro dia de manhã. Mas a gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Mas ali em Israel, era a coisa mais comum. A mulher tomar o fermento, que não era como é hoje, em pó ou em pedaços, assim, tudo industrializado, bonitinho, mas era um resto de massa já fermentada que se guardava do anterior e que se misturava a outra massa. Se escondia nessa massa, no sentido de que se misturava e ela ficava imperceptível ali, misturada na massa. E então, diz Jesus, a massa afeta, o fermento vai afetando aquela massa ali, até que tudo fica levedado. E então a massa, como nós sabemos bem, ela cresce e então fica no ponto de ser assada para fazer o pão, que era um alimento básico, mais básico do que o pão é para hoje na nossa sociedade e na nossa cultura. Os pontos de comparação, mais uma vez, eles são bastante claros. Ou seja, primeiro, o tamanho da massa, o volume da massa, em comparação com a quantidade de fermento. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Era um bocado de pão. Daria para fazer pão para alimentar 100 pessoas. É natural, porque o pão não era consumido de uma vez, então era feito e ele durava ali vários dias, e então uma família grande ali em Israel, geralmente tinha o pão feito ali para o consumo da família durante alguns dias. Então era um volume de massa razoável para fazer alimentar cerca de 100 pessoas, com essas 3 medidas de farinha, essas 3 medidas de trigo. Enquanto que o fermento era um pedacinho da massa anterior que havia sido guardada ainda ali com os micro-organismos que fazem crescer a massa e que era então ali escondida e misturada naquela massa até que ela crescesse e se expandisse. E o segundo ponto de comparação é exatamente a capacidade do fermento de levedar a massa inteira. Jesus deixa isso bem claro quando diz escondeu, ou a gente pode traduzir a palavra grega aqui também como misturou, mas dá essa ideia de misturar e ficar imperceptível uma com a outra, bem misturada ali. E, portanto, o segundo ponto de comparação é essa capacidade do fermento de afetar a massa inteira, de alterar a massa inteira, de levedar todo aquele volume de massa. Um pedacinho de fermento ali misturado, escondido, ele acabaria alterando a massa inteira, afetando toda aquela quantidade, todo aquele volume de massa e fazendo levedar e fazendo crescer. Após, é claro, como a gente sabe, um descanso, né, que depois de misturado o fermento, o pão descansa, para que o fermento possa então afetar, atuar, agir e fazer crescer a massa. E as lições dessa segunda parábola, meus irmãos, são também parece que muito claras e muito simples. Primeiro, é que o reino de Deus, o que é o reino de Deus no começo? Né? Mais uma vez, é muito pequeno, é como se fosse um pequeno pedaço de fermento também. O que é aquilo para fazer crescer uma massa inteira? Não parece que vai dar certo, mas acaba dando. Ele não parece quase nada diante de todo aquele volume de massa. Esse é um primeiro ponto que Jesus ressalta aqui. E o segundo ponto é que ele tem essa capacidade de afetar toda a massa. Então, a primeira lição é, o que é, afinal de contas, a igreja ou o reino de Deus para afetar esse mundo inteiro? Eu não sei os irmãos, mas eu mesmo, às vezes, eu desanimo, eu me abato.
Um dia o Senhor me chamou para o ministério, me fez largar uma profissão promissora, rentável, para pregar o Evangelho. E a gente passa a vida inteira labutando e suando, orando, estudando e pregando, lidando com as dificuldades, os problemas pastorais e eclesiásticos. E a gente, às vezes, pensa, puxa, será que o que esse fermento vai poder fazer com essa massa toda de iniquidade, de pecado, para falar apenas na nossa cidade aqui de Belém, na nossa região e no nosso estado? Ou pensando no nosso pequeno presbitério, que vai estar reunido sem ser nesse próximo domingo, no outro fim de semana aqui, pequeninas igrejas, aqui, uma outra em Capanema, outra em Maguari, outra ali nos Comerciários, congregação de Garapeaçu. O que somos nós? Que diferença esse fermento vai fazer no volume enorme e iníquo e ímpio dessa massa na qual Deus nos misturou, da qual Deus nos coloca, na qual Deus nos esconde e nos mistura e nos coloca. E a gente, se não ler passagens como essas e refletir, nós tendemos a desanimar. Mas, meus irmãos, a segunda lição aqui é que esse pequeno pedaço de fermento, de massa fermentada, quando entra em contato com a massa como um todo, ele afeta a massa inteira e cada parte da massa. Ele tem uma capacidade incrível de agir, e assim é o reino de Deus. Por mais diminuto que ele pareça em um determinado momento em relação à massa, ele tem essa capacidade espiritual, pela misericórdia e graça de Deus, com o passar do tempo, é claro, de levedar a massa inteira, de alcançar cidades, alcançar países, alcançar nações e mais. Parece que essa é a lição principal dessa parábola aqui, distintiva dessa parábola aqui. De afetar todas as áreas da vida. De afetar de modo redentor todas as áreas da vida. Ou seja, o casamento, a família, o estudo, o trabalho, a sociedade, o governo, o lazer, enfim, como dizia Abraham Kuyper, o grande reformador holandês e primeiro-ministro da Holanda, não há qualquer área da vida em que Cristo não toque e diga, é meu. Tudo é dele. Lembrem, o mundo é de Deus. Nas parábolas anteriores, nós vimos que a semente é semeada no mundo. Portanto, não é uma parábola sobre o mundo na igreja, mas sobre a igreja no mundo, sobre o cidadão do reino, agindo, dando seu testemunho e comunicando e pregando a palavra de Deus neste mundo. E assim é também o reino de Deus. Ele tem um poder espiritual inerente e essa capacidade de como o fermento afeta a massa inteira e faz toda aquela massa crescer, afetar todos os compartimentos, todos os departamentos, todas as áreas da vida humana e transformá-las e mudá-las. Quando esse fermento, obviamente, é genuíno e depois de um passar de um tempo de descanso da massa, vamos dizer, onde o fermento está agindo, às vezes, imperceptivelmente, até aquele momento em que nós vamos ver e a massa cresceu. E ela foi toda afetada redentivamente pelo fermento do Evangelho, pelo fermento dos cidadãos do reino de Deus, que anunciam, que pregam e que testemunham da transformação que eles mesmos, como aqueles pequenos pedaços de massa guardados, experimentaram da misericórdia, da graça e do poder de Deus na sua vida. É, portanto, meus irmãos, uma parábola sobre a capacidade de influir, de afetar, de transformar toda a massa, todas as áreas e todos os departamentos
da vida. E a seção que lemos termina, irmãos, com esse comentário adicional de Mateus, o autor do livro, do Evangelho, acerca da razão pela qual o Senhor Jesus falava por parábolas. Nós já vimos, quando nós começamos o capítulo 13, essa seção compreendida entre os versículos 10 e o versículo 17 do capítulo 13, que Jesus, respondendo à pergunta dos discípulos, por que eles falam por parábolas, ele fornece algumas explicações pelas quais ele fazia uso das parábolas nas suas mensagens, no seu ensino. Em resumo, os propósitos eram simples, eram cumprir as profecias que anunciavam isso, era revelar mais ainda acerca da natureza do reino ao seu povo que já conhecia, aqueles que tinham, mais era dado a eles, seria dado a eles. E ao mesmo tempo em que Jesus, através das parábolas, ocultava a verdade do reino àqueles que, pela dureza do seu coração, não queriam entender, fechavam os olhos e os ouvidos para não ver, nem ouvir, nem compreender e ser salvos pela dureza do seu coração, porque não queriam ir a Cristo para terem vida. E a parábola estava a esses propósitos. E aqui Mateus acrescenta, não acrescenta, mas ele confirma brevemente esses propósitos pelos quais Jesus falava por parábola. Quando diz, todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E aqui Mateus faz referência, portanto, a dois propósitos. O cumprimento de profecias. Jesus já tinha feito referência a isso. Ou seja, com as parábolas, Jesus estava cumprindo o que havia sido dito. No caso aqui, uma profecia, vejam só, de Asaf, no Salmo 78. Lá no Salmo 78, Asaf diz palavras semelhantes a essas que nós encontramos aqui. Abrirei com parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, um dos propósitos das parábolas era esse, era cumprir. Jesus não veio para revogar, ele veio para cumprir. E tudo aquilo que havia sido dito a seu respeito no Antigo Testamento seria cumprido. E o segundo propósito, aqui mencionado, era revelar. Sabíamos que tinha um propósito também de ocultar. Mas para os seus discípulos, especialmente aqui, essas parábolas tinham o propósito de revelar os mistérios do reino. De revelar aspectos do reino ainda não plenamente compreendidos pelos seus discípulos e que as parábolas se prestavam para ilustrar e assim fazer melhor compreendido vários aspectos da natureza do reino de Deus. Como, por exemplo, a parábola do semeador, acerca das reações à pregação do Evangelho, à mensagem do reino, ou a parábola do joio, acerca do fato de que o rei do reino de Deus tem um inimigo que falsifica e que tenta sabotar a obra do reino de Deus neste mundo, nesta vida. Não devemos ter surpresa, não podemos querer que eles sejam destruídos de forma imediata. Nós estamos aqui exatamente para anunciar o evangelho do reino, para que eles se convertam e sejam salvos, mas também não podemos nos deixar contaminar por eles. Mais uma vez veremos novamente a diferença entre o justo e o perverso. Quando Jesus retornar, ficará muito claro o amor e a glória dos filhos de Deus e a ira sobre a qual se encontram os filhos deste mundo e o destino eterno deles de perdição, de condenação e miséria. E nessas parábolas, Jesus ensinando acerca desses aspectos do crescimento do reino de Deus para a edificação da sua igreja e para a edificação e instrução do seu povo.
O reino de Deus, no início, é aquela coisa pequena, aquela coisa diminuta, mas ele se expande, ele cresce, ele serve de refúgio, e mais, ele afeta de forma redentora todas as áreas e todos os compartimentos da vida. Meus irmãos e irmãs, evidentemente que essas parábolas proféticas de Jesus, elas já vêm se cumprindo ao longo da história. Aqueles punhado de discípulos, aquela semente de grão de mostarda, aquele pequenino pedaço de massa fermentada, tem operado e afetado este mundo de modo impressionante. Impressionante. Dizem os historiadores que por volta do final do século III, parte do século IV, provavelmente já havia cerca de 5 a 7 ou 8 milhões de crentes nas várias áreas e nações dentro do Império Romano. E somos testemunhas de como a Igreja de Cristo, que começou como um grão de mostarda e um pequenino pedaço de fermento, de massa fermentada, misturada a este mundo, tem crescido e tem se expandido e tem se espalhado e tem convertido, alcançado pessoas e servido de refúgio, vejam só, a paraenses como nós, que fizemos ninho nos ramos do reino de Deus, que se expandiu e se tornou uma grande árvore para o bem do nosso coração e o bem da nossa alma. E somos testemunhas de como o reino de Deus tem afetado tantas instituições, tem afetado a nossa vida, na família, no trabalho, no casamento, na criação dos filhos, na educação dos filhos, na escola, no nosso lazer, na nossa ação e interação com a sociedade. Como o Evangelho de fato vem e como um pedaço de fermento, ele fermenta toda a nossa vida. Não é só a nossa vida espiritual, quando nós nos encontramos na igreja, mas fermenta toda a nossa vida e fermenta instituições. Não é o momento para nós defendermos ou demonstrarmos o quanto o reino de Deus tem afetado para melhor as instituições do mundo. Mas é sabido que hospitais, grandes obras de misericórdia, e escolas, universidades, ciência, arte, educação, tudo isso tem sido política, tudo isso tem sido economia, tem sido profundamente afetado através do crescimento quase imperceptível desse pedaço de massa fermentado, que misturado a essa grande massa das nações do mundo, tem afetado de maneira tão positiva e redentora tantas instituições. As maiores universidades, como das mais conhecidas, Harvard, Yale, Cambridge e tantas outras, nasceram como seminários. A contribuição da fé cristã em tantas áreas da vida tem sido enorme, meus irmãos e irmãs. E como a igreja tem se espalhado por tantas nações, desde ali da Judeia, Samaria, realmente cumprindo a palavra profética de Cristo até os confins da terra. Como chegou até nós e tem produzido fruto e continuará a produzir fruto. E essa árvore não chegou na sua forma final, nem essa massa cresceu tanto que ela ainda vai crescer, nem foi afetada o quanto que ela pode ser ainda afetada através da promoção do reino de Deus nessa vida e neste mundo. É uma mensagem de êmbolas para nos fortalecer e nos encorajar. Não fiquem tristes, não. Não pensem que porque nós somos aqui uma pequena igreja esquisita, em meio a essa região enorme, dominada pelo catolicismo, pelo pentecostalismo, o que é que nós vamos fazer aqui? Deus tem os seus propósitos. Grandes obras têm pequenos começos. Irmãos, sabem como nós começamos como igreja? Não tínhamos nem onde nos reunir. Como nós começamos como escola, parecia uma brincadeira até. E Deus sabe o ponto em que essa massa, esse fermento pode afetar essa massa. E o tamanho e a influência dessa árvore como refúgio para os eleitos de Deus que vêm fazer ninho e se abrigar aqui. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e
irmãs, e renove em nós a confiança na vontade de Deus e na palavra de Deus. E nos dê a graça de trabalhar, de servir. Não é porque o Senhor Jesus prometeu que o grão de mostarda cresce de maneira sobrenatural e que aquele pequenino pedaço de massa fermentada afeta de forma redentora a massa inteira, que isso acontecerá de forma passiva. Não, nós somos coluna e baluarte da verdade. Deus como que coloca pitadas dessa pequena massa fermentada nas nossas vocações e relações, semeando também, espalhando, para que essa massa possa crescer e essa árvore possa então crescer e produzir sombra e abrigo e refúgio espiritual para os eleitos de Deus. E somos nós. Nós somos a semente pequenina. Nós somos o pedacinho de massa fermentada. E que Deus nos dê a graça de, lançando mão dos meios de graça que Ele coloca à nossa disposição, podermos servi-lo, Senhor Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Através da palavra comunicada, explicada, pregada, através do testemunho cristão. Podemos ser encorajados. As lições são essas. Apesar do tamanho diminuto do reino de Deus, em um determinado momento, ele tem em si a capacidade de crescer como um pequeno grão de mostarda e se transformar numa grande árvore e produzir muito bem e se transformar num refúgio enorme para aqueles que se confiarem a Cristo como seu Salvador e forem resgatados do domínio do pecado, do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Apesar de sermos um pequeno pedaço de fermento, temos em nós a capacidade de afetar a massa inteira, com a nossa vida e com o testemunho. Quanto mais honesto for, sincero for, verdadeiro for, piedoso for, mais e mais capacidade de afetar pessoas, instituições, cidades e áreas as mais variadas da vida. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos e irmãs, nos anime e nos encoraje.